Uma família entra no carro. Mala no porta-malas. Playlist escolhida. Ninguém imagina que aquela viagem não vai terminar. Em algum ponto entre Belo Horizonte e Governador Valadares, o carro simplesmente some do mapa. Sem colisão registrada. Sem corpo encontrado por dias. Nos próximos minutos, você vai entender por que essa estrada carrega um apelido que ninguém esquece e por que, até hoje, ninguém consegue explicar tudo o que acontece nela. Existem estradas que só transportam pessoas e existem estradas que parecem guardar histórias. A BR-381 é a segunda categoria. Motoristas contam, caminhoneiros repetem, policiais registram ocorrências que não fecham. Ao longo deste vídeo, você vai conhecer casos documentados, relatos populares e uma pergunta que ninguém, nem os próprios investigadores, conseguiu responder por completo. Mas havia algo que ninguém conseguiu explicar. A BR-381 corta o coração de Minas Gerais, liga a capital ao Vale do Aço, ao litoral, ao resto do país. É uma das rodovias mais importantes do Brasil para o transporte de minério, aço e carga pesada. Milhares de caminhões cruzam esse trecho todos os dias. Só que essa importância econômica sempre veio acompanhada de um custo medido em vidas. Durante décadas, o trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares acumulou um dos índices de acidentes mais altos do país. Curvas fechadas, relevo montanhoso, pista simples por longos trechos, sem duplicação. Tráfego intenso de caminhões, dividindo espaço com carros de passeio. Foi assim que a imprensa e a população passaram a chamá-la de Rodovia da Morte. Um nome que carrega estatística e carrega também alguma coisa a mais. Projetos de duplicação foram anunciados ao longo dos anos. Alguns trechos avançaram, outros ficaram parados por décadas, prometidos e adiados. Enquanto isso, a rotina da estrada seguia a mesma. Neblina que desce sem aviso. Chuva que embaça o para-brisa em segundos. Curvas que aparecem depois de retas longas, quando o motorista já relaxou o corpo e a atenção. E se aquilo fosse apenas o começo? Não é possível datar com exatidão quando as primeiras histórias começaram a circular. Mas há um relato que aparece repetidas vezes entre moradores mais antigos da região. Um carro de passeio é encontrado parado no acostamento, de madrugada. Portas destravadas, motor ainda morno. Nenhum sinal de briga, nenhum sinal de acidente. E nenhum dos ocupantes é encontrado naquela noite. Segundo moradores e caminhoneiros da região, casos assim não são únicos. Aparecem, somem por um tempo, voltam a ser contados anos depois com outros nomes, outras datas. É importante dizer, são relatos populares, não fatos comprovados pela polícia. Mas a repetição desses relatos, ao longo de tantos anos, é o que intriga quem estuda esse tipo de fenômeno de estrada. Por que esse detalhe aparece em tantos relatos diferentes? Carro parado, motor ligado, ou ainda quente, ocupantes ausentes, nenhum vestígio de violência. Esse padrão se repete em histórias contadas em postos de gasolina, em rádios PX, em conversas de caminhoneiros à noite. Coincidência de quem gosta de contar história de estrada. Ou existe algo mais por trás dessa repetição? Um dos relatos mais antigos e mais repetidos é o do caminhante. Motoristas dizem ter avistado, na madrugada, uma pessoa andando pelo acostamento, sozinha, longe de qualquer cidade. Alguns param para oferecer carona, e quando olham de novo para o local, a figura já não está mais lá. Nenhum vestígio de passos, nenhuma explicação. Apenas a estrada vazia e o motor do carro ligado no silêncio. Outro relato comum entre caminhoneiros. Alguém pede carona à beira da pista. Entra no veículo. Conversa por alguns minutos. E em determinado ponto, o motorista olha pelo retrovisor e o banco está vazio. Sem barulho de porta. Sem o carro ter parado. Esses relatos são tratados pelos próprios moradores como lenda,
como parte do imaginário da estrada, mas continuam sendo contados, geração após geração. Há também os relatos de luzes, pontos de luz vistos entre a vegetação densa, em trechos sem qualquer construção próxima. Alguns caminhoneiros dizem que são fogueiras de moradores isolados. Outros juram que as luzes se movem de um jeito que nenhuma fogueira se move. Nenhuma explicação oficial foi registrada para esses relatos. Mas você ainda não viu o pior. Motoristas de caminhão usam rádio PX há décadas para se comunicar em trechos sem sinal de celular. E é justamente nesse rádio que boa parte das histórias mais perturbadoras nasce. Vozes que se misturam ao chiado estático, frases incompletas, pedidos de ajuda que ninguém consegue localizar. Alguns caminhoneiros dizem reconhecer, entre o ruído, algo que parece um nome. Outros preferem nem repetir o que ouviram. Ao longo dos anos, veículos foram encontrados parados às margens da BR-381 sem qualquer sinal dos ocupantes. Em alguns casos, a explicação chegou depois, prosaica. Pane mecânica, motorista que seguiu a pé buscar ajuda. Mas há casos que os próprios moradores dizem nunca terem sido esclarecidos por completo. Carros sem chave, sem combustível zerado, sem explicação simples. E foi aí que tudo mudou. Quem já viajou por esse trecho sabe. As cruzes às margens da pista não são poucas. Cada uma marca uma vida perdida ali. Para muitos moradores, essas cruzes não são apenas homenagem. São também um aviso. Um lembrete de que aquele pedaço de asfalto cobra um preço. E quanto mais cruzes se acumulam num mesmo ponto, mais a lenda local cresce ao redor daquele lugar. Caminhoneiros que rodam esse trecho há décadas contam histórias parecidas, mesmo sem nunca terem se falado. Isso por si só já é estranho. Muitos evitam parar sozinhos em determinados pontos durante a madrugada. Alguns preferem rodar em comboio nesse trecho específico. Não por medo de assalto, por outro tipo de desconforto mais difícil de explicar em palavras. Equipes de resgate que atuam nessa região também têm suas próprias histórias, contadas informalmente entre colegas. Relatos de chegar a um acidente e encontrar detalhes que não batem com o que foi informado na chamada. Relatos de sensação de ser observado em determinados quilômetros da pista. Nada disso está em boletim oficial, mas circula, ano após ano, dentro da própria categoria. Quem mora nas cidades ao longo da BR-381 cresce ouvindo essas histórias como parte do cotidiano, não como assunto de choque, como fato conhecido, quase folclórico. Pais alertam filhos para não pegar carona sozinhos à noite, não apenas por segurança no trânsito, também por respeito a algo que muitos preferem não nomear diretamente. Porque esse cuidado se repete de geração em geração. É preciso ser claro, os registros policiais e de trânsito, quando existem e são públicos, costumam apontar causas objetivas: excesso de velocidade, fadiga ao volante, condições climáticas, falhas mecânicas. A ciência do acidente de trânsito explica a maior parte dos casos nessa rodovia. Mas mesmo os investigadores mais experientes admitem: existe uma fração de casos que resiste à explicação simples. Especialistas em segurança viária apontam fatores concretos para o histórico de acidentes da BR-381. Curvas em sequência que exigem frenagens constantes. Neblina que reduz drasticamente a visibilidade em poucos segundos. Fadiga acumulada em viagens longas, sobretudo entre caminhoneiros que cumprem prazos apertados. Some a isso trechos historicamente sem acostamento adequado. É uma equação perigosa, mesmo sem qualquer elemento sobrenatural envolvido. Mas para muitos que vivem ali, essa explicação não cobre tudo. Alguns acreditam que a estrada guarda memória de tragédias antigas, muito antes do asfalto existir, quando aquele trajeto ainda era caminho de tropas e viajantes. Para essas pessoas,
Os relatos modernos são ecos de algo mais velho que a própria rodovia. Coincidência de quem cresceu ouvindo histórias. Ou existe algo mais? Entre todos os relatos coletados ao longo dos anos, um detalhe se repete de forma incômoda. Testemunhas diferentes, sem qualquer contato entre si, descrevem a mesma sensação antes de qualquer coisa estranha acontecer. Um silêncio súbito. O rádio some. O vento para. Até o motor parece mais baixo. E é exatamente nesse silêncio que, segundo os relatos, tudo começa a mudar. Imagine dirigir sozinho, altas horas, chuva fina batendo no para-brisa. Os postes de iluminação, que já são escassos em muitos pontos, começam a falhar um a um à sua frente. O rádio perde o sinal e capta apenas estática. E lá na frente, entre a neblina, você enxerga faróis distantes, imóveis, que não se aproximam e não se afastam. Você ainda não viu o pior. Há um caso, citado por mais de um pesquisador de fenômenos de estrada, que resiste a explicações fáceis. Um veículo encontrado atravessado na pista, sem marcas de frenagem, sem outro carro envolvido, motor desligado, tanque cheio. Os ocupantes nunca foram localizados. As autoridades tratam como desaparecimento em investigação. A população local tem sua própria teoria, e ela não aparece em nenhum boletim. Depois de anos analisando relatos, boletins, entrevistas e reportagens sobre essa estrada, uma pergunta continua sem resposta definitiva. Os desaparecimentos e acidentes inexplicados da BR-381 são só o resultado estatístico de uma rodovia perigosa? Ou existe, nesse trecho específico, algo que ainda não conseguimos nomear? A resposta mais honesta é desconfortável. Ninguém sabe ao certo, e talvez ninguém saiba nunca. O que mais impressiona quem estuda essa estrada não são os casos isolados, é a repetição. Décadas se passam, tecnologia avança, iluminação melhora, trechos são duplicados. Mesmo assim, os relatos continuam surgindo, com os mesmos elementos, contados por pessoas que nunca ouviram falar umas das outras. Isso é coincidência estatística. Ou é sinal de que algumas coisas não se resolvem com engenharia de tráfego. Hoje, trechos da BR-381 já contam com pista dupla, sinalização melhor, radares e fiscalização mais presente. Os números de acidentes, em alguns pontos, melhoraram com o tempo, mas as histórias não pararam. Continuam sendo contadas em postos de combustível, em grupos de caminhoneiros, em rodas de conversa nas cidades ao longo da rodovia, como se aquele pedaço de terra guardasse algo que o asfalto novo não apaga. Talvez a verdade sobre a BR-381 esteja dividida em duas partes que nunca vão se encontrar completamente. De um lado, a explicação técnica, uma rodovia historicamente perigosa, com fatores humanos e estruturais bem documentados. De outro, um imaginário popular construído ao longo de gerações, alimentado por relatos que se repetem demais para serem ignorados. Nenhuma das duas explica tudo sozinha. Você lembra do carro do início deste vídeo? Da família que entrou na estrada e nunca mais foi vista? Esse caso, como tantos outros ao longo da BR-381, nunca teve um desfecho totalmente esclarecido. Ficou entre o boletim policial e a lenda contada à noite. E é exatamente essa incerteza que faz dessa rodovia um dos maiores enigmas das estradas brasileiras. Se você um dia passar por esse trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares, preste atenção. No silêncio repentino, nos postes que falham, nas luzes distantes entre a mata. Talvez seja só cansaço da viagem. Ou talvez você entenda, por um segundo, por que tantas pessoas insistem em contar essas histórias há tantos anos. A estrada guarda seus segredos e parece não ter pressa de revelá-los. Essa não foi a única estrada do Brasil que carrega histórias assim. Existem outras rodovias, outros trechos, outros mistérios que talvez sejam ainda mais perturbadores do que este.
Se você quer continuar essa investigação com a gente, se inscreva no canal e ative o sininho, porque na próxima história, o mistério pode estar muito mais perto de você do que você imagina.